Tudo bem? RTs e consultores técnicos do agronegócio. Muitas pessoas não vão ouvir todo o nosso bate-papo. Eu digo que a grande maioria não vai ouvir até o final. Mas a minoria vai chegar até o final desse nosso bate-papo. E é essa minoria que nós estamos interessados. Ou seja, nós costumamos dizer que são os 10% que fazem a grande diferença. Sabe quando você passa um dia ruim, com grandes tomadas de decisões importantes, um dia atribulado, sabe aquele dia bem corrido? E aí chega no final do dia, você chega em casa e alguém que você ama, que você considera demais, que você respeita, lhe dá um sorriso, te recebe de braços abertos. Ou seja, aqueles 10% de todo aquele seu dia cheio de correria, cheio de preocupações, fala, nossa, que gostoso chegar em casa e receber esse afeto, esse abraço. Ou seja, são os 10% que fazem a grande diferença. Isso na grande maioria das vezes, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações comerciais. Então, hoje nós vamos bater um papo a respeito de valor e de precificação, tá ok? Por isso que eu convido vocês a entender um processo que a gente costuma dizer o seguinte: como ser diferente no mundo de iguais. Aos médicos veterinários em especial, aqueles que trabalham no agronegócio, vocês sabem que nós temos no Brasil hoje cerca de mais de 600 universidades de medicina veterinária, que a cada semestre é colocado no mercado uma quantidade enorme, mais de 12 mil profissionais chegam ao mercado a cada 6 meses. Será que nós vamos ter mercado para todos? Será que o mercado vai absorver toda essa quantidade de profissionais veterinários? Como ser diferente no mundo de iguais? Como fazer a diferença no mundo de iguais? Então você forma, olha para um lado, olha para o outro e fala assim: nossa, quantos profissionais estão disponíveis no mercado? Como eu vou fazer a diferença no mundo de iguais? É em esse bate-papo que eu convido vocês, a partir de agora, a trocar uma experiência em relação à precificação, em relação a valores, tá certo? Bom, que tipo de mercado, que tipo de veterinário se deseja? Que tipo de veterinário RT se deseja? Na visão do agroempresário, ele pode falar assim: ah, os mais jovens. Por que os mais jovens? São pau para toda obra? São menos experientes e, por consequência, cobram menos? Na visão dos veterinários mais jovens, ah, não tenho experiência, mas tenho disposição. Sou menos experiente, vou cobrar menos até pegar a experiência. Essa é a visão do jovem recém-formado, tanto na visão do agroempresário, tanto na visão do profissional. Por outro lado, os veterinários mais velhos, mais maduros, mais experientes, cobram mais na visão do agroempresário. Né? Ah, ele é muito mais caro porque ele tem mais experiência de mercado. Na visão do veterinário mais velho, tem experiência e menos disposição? Será? Mais experiente e cobro mais? Será mesmo? Será que tanto o médico veterinário mais jovem quanto o médico veterinário mais experiente não se julgam merecedores de remunerações justas, honestas, dignas e lícitas? Será que tanto um quanto o outro pensam que, ah, eu não vou cobrar por conta disso ou daquilo, não vou colocar o meu preço, o meu valor nesse patamar, porque talvez o mercado não absorva? Será mesmo que nós estamos vivendo este impasse
tanto o recém-formado quanto o veterinário mais experiente? O que será que o mercado busca, né? Que tipo de médico veterinário RT se deseja? Tanto nós, como prestadores de serviço, quanto o agroempresário que busca pelo nosso serviço. Então, né, médico veterinário de valor ou de preço? Né? Para os mais jovens, vou cobrar mais barato até me tornar experiente. Por quê? Uma coisa eu digo a vocês, a técnica se adquire, o conhecimento se adquire, tá certo? Com o passar do tempo, com as especializações, com a rotina de trabalho, com os trabalhos prestados, isso, a técnica vai se absorvendo, vai se aprendendo, vai se capacitando. A grande pergunta é, com o passar do tempo e adquirindo experiência, conseguirão aumentar os seus honorários? A outra pergunta, para responder essa, terão coragem e receptividade de aumentar os seus honorários? Por que coragem? Porque ao propor um aumento de honorário, de lá para cá, nem contramão desta pergunta, pode ser que o veterinário perca o seu emprego e dá oportunidade a outro recém-formado. Então ele não tem coragem de fazer essa pergunta e ele continua a receber os honorários aquém da sua entrega, abaixo das suas responsabilidades, dos seus compromissos, da sua prestação de serviço. Então, será que ao propor este aumento de honorários, ele vai ter a receptividade do agroempresário que o contratou por aquela margem de preço? E por que agora você está cobrando mais? Tá certo? Então, fica essa pergunta, essa dúvida, esse dilema, né? De eu aumentar os preços após ter adquirido um pouco mais de experiência. Será que eu vou ter coragem? Será que vai ter receptividade do quem está me empregando para essa minha nova proposta de valor de honorário? Para os mais velhos, a experiência de fato é a garantia de maiores honorários? Será que, por eu ser mais velho, eu vou cobrar mais? Por eu estar mais tempo no mercado, eu vou cobrar mais? Então vem uma outra pergunta. Cobrar um valor maior não desperta competitividade entre os recém-formados? Porque muitas das vezes você propõe um valor, mas só que tem um recém-formado que se julga não ter experiência, que se julga não ter ser merecedor de receber honorários mais justos, e aí ele cobra mais baixo. E aí o veterinário mais velho fica refém dessa situação. Então, são questionamentos que nós estamos levantando para que nós possamos chegar a um entendimento sobre valor e precificação. Então, olha só. O médico veterinário de valor ou de preço? Na composição do preço, né? Por que eu estou levantando essa questão? Porque nós, no território do agro, estamos sendo demandados, né, questionados por alguns colegas de como compor o preço da nossa prestação de serviço, como compor o preço da nossa consultoria, tá certo? Então, na composição do preço, né, chamado de precificação, há alguns critérios. Dentre esses critérios, existe o critério de mercado. Se você escolher o critério de mercado para compor o seu preço, eu te digo que você optou pela pior escolha, né? O critério de mercado, ele nivela pelo elemento mais superficial de análise de valor, que é o preço. Você faz aquela seguinte pergunta: quanto que o pessoal está cobrando? Quanto que os meus concorrentes estão cobrando? Quanto que as empresas estão pagando? Esta é uma pergunta nivelada pelo critério de mercado, que é o elemento mais superficial da análise que compõe a precificação.
Na grande verdade, a pergunta não é essa que deve ser feita. Quanto que o mercado está pagando ou quanto que os meus colegas estão cobrando? A grande pergunta é: quanto que eu valho no mercado e quanto que o mercado está disposto a pagar por um serviço do meu nível? Quanto que o mercado está disposto a pagar pela qualidade da prestação de serviço que eu ofereço? É essa inversão de valores, é essa inversão de chave, é essa inversão de pergunta que te leva a encontrar o seu valor naquele mercado que você atua. E para isso nós vamos contribuir com algumas informações. Para que nós possamos compor o nosso preço, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer e reconhecer o nosso valor profissional inserido naquele mercado. Então, nós temos que ter uma capacidade de fazer uma gestão eficaz. A pergunta é: tenho competência e habilidade para isso? Conhecimento do seu valor por hora trabalhada. Quanto que te custa a hora sua trabalhada? E essa hora sua trabalhada é independente do local que você está. Não necessariamente sob as vistas do contratante, mas você trabalha em outros horários. Qual é o valor da sua hora trabalhada? Qual é a visão em relação aos serviços que você deseja prestar? Né? O que você vai agregar de valor naquela empresa que está te contratando? O que você vai trazer de informação, de know-how para aquela empresa que te contrata? Né? E o conhecimento da concorrência. Né? O que a concorrência está oferecendo e não o que a concorrência está cobrando. Aí a gente começa a perceber a diferença entre valor e preço. Então, montando um valor a ser cobrado. Primeira coisa, reconhecer a nossa capacidade de gestão, de habilidade. Segundo, conhecer as despesas para aquele trabalho em específico. Quanto que vai te custar com o pessoal? Você vai contratar mais alguém para ajudar na empreitada daquela prestação de serviço? Os impostos referentes àquele pagamento, daquele honorário, daquela prestação. Os desgastos com combustível, alimentação, hospedagem, comissões e despesas gerais. Nessas despesas gerais, eu coloco aquela que são surpresas, que você não contava no primeiro momento, mas que sempre acontece. Sempre tem um imprevisto que faz com que você gaste um valor que não estava contabilizado. Muito bem, qual é a margem de contribuição deste serviço para para a sua composição dos seus ganhos? É as despesas deste trabalho dividido pela receita deste trabalho. Em média, para que nós tenhamos uma condição saudável de prestação de serviço, gira em torno de 25, 30 a 40%. Ou seja, daquele montante que você vai cobrar, pagando todas as despesas, você vai reter contigo um valor de 30 a 40% do valor cobrado. Tá certo? O mercado não quer saber se você trabalha de dia, de noite, de final de semana. Ele não quer saber se você tem 1 ano de formado, se você tem 50 anos de formado. Ele não quer saber se você tem pós, MBA, especializações, aprimoramento, capacitações, cursos. Ele não quer saber nada disso. A única coisa que o mercado quer saber é se você é bom no desempenho técnico e pessoal, da sua disponibilidade de tempo e capacidade em resolver problemas, conflitos, dentro da empresa e com a empresa, com os seus fornecedores, com os seus fiscalizadores, com os órgãos que fiscalizam e vistoriam aquele estabelecimento. Da qualidade dos seus relatórios, se os seus relatórios de fato apresentam a não conformidade, uma ação corretiva, uma ação preventiva
e se esses relatórios surtem efeito dentro da equipe. Porque não adianta nada aquela papelada bonita, cheia de fotografia, cheia de planilhas, se elas não revertem a situação da não conformidade. Se você, de fato, veste a camisa da empresa e apresenta inovações, agrega valor àquela empresa, agrega valor aos produtos que ela produz, ou seja, se de fato você é um parceiro da empresa empregadora, da empresa contratante, tá certo? Então ela não quer saber se você é recém-formado ou não, se você tem 50 anos ou não, ela quer saber se você tem capacidade e habilidade e disponibilidade para resolver problemas e conflitos e gerar agregação de valores à empresa e aos produtos por ela produzidos. Sabe por quê que nós temos que entender o nosso valor, que nós temos que entender a nossa posição no mercado, nós temos que entender a nossa capacidade e habilidade dessa prestação de serviço, pelo simples fato de que o agroempresário, ele investe muito dinheiro no negócio dele. Ele investe a compra da propriedade, a estrutura predial, máquinas, equipamentos, veículos, contratação de pessoas. Ele investe ali tempo dele, a energia dele, a paixão dele e a expectativa de retorno. Então ele investe muita coisa naquele negócio. E não vai ser agora que ele vai economizar. Não vai ser agora que ele, ao contratar um profissional capacitado, que tenha habilidades, não vai ser agora que ele vai economizar. E se for agora que ele está pensando em economizar, cabe a nós a mostrar para ele que não é o momento agora de economizar. Haja visto que o grande montante de investimento já ocorreu. Mas não vai ser agora que ele vai economizar para uma pessoa que vai elaborar documentos, que vai treinar e capacitar os funcionários dele, a zelar pelo patrimônio. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Quando você dá uma capacitação, um treinamento de higienização, quando você orienta qual o produto a ser utilizado, no tempo, na temperatura e na frequência, você não está apenas e tão somente preocupado com a higienização, mas também ao escolher o produto, ao tempo de ação, temperatura e frequência, você também está preocupado em zelar por aquele equipamento, pela vida útil daquele equipamento, para não danificar aquele equipamento. Então você zela pelo patrimônio dele. Né? Você vai elaborar documentos que vai dar respaldo e amparo legal à atividade dele, assegurando a idoneidade dos produtos por ele produzido. E nós, como profissionais, somos responsáveis por 3 esferas. Responsável ético, que responde ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, e responsável civil e criminal pelos produtos por ele produzido. Então, ou seja, nós temos uma responsabilidade enorme quando nós assinamos que somos responsáveis por um estabelecimento. E é por isso que nós temos que valorizar essa nossa assinatura. Contrapartida, oferecer aquelas habilidades que nós já comentamos, né? Aquela capacidade de gestão de pessoas e de processos. Tá certo? Bom, gente, espero que tenha contribuído com esse propósito de formar o preço que você vem a executar na sua região, nas suas prestações de serviço. Ok? Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos que você acha que isso possa ser interessante. Um forte abraço do Território do Agro, espero revê-los em outra oportunidade. Um grande e fraterno abraço.